Glória a Deus, Deus seja exaltado. Bom poder louvar e engrandecer o nome do Pai, o nome do nosso Senhor que tem cuidado de nós, que tem nos abençoado bastante. Nós glorificamos o nome do Senhor. Nós iremos agora meditar na palavra de Deus. Nós louvamos, nós cantamos, nós nos alegramos. Agora vamos deixar o Espírito Santo de Deus tocar em nossas vidas, em nosso coração, e que a palavra do Senhor nesse momento seja alimento, seja refrigério para as nossas vidas. Está melhorando, a quantidade está, nós estamos voltando aos poucos, e eu acredito que logo nós estaremos aqui já precisando colocar mais cadeiras, para a glória do nosso Deus. Nós sabíamos que seriam dessa maneira mesmo, calma, com paciência, e que o Senhor iria estar tomando a direção e iria trazendo aos poucos aquele que Ele queria, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, no capítulo 2, lá naquele versículo 42, aquele que a gente conhece bem, que fala sobre igreja, que fala sobre perseverança, que fala sobre doutrina, que fala sobre oração. Atos capítulo 2, você que está aí também em casa pode nos acompanhar. Atos capítulo 2, no verso 42 apenas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 42. Amém? A palavra de Deus diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vou ler novamente. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Querido Deus, toma direção nesse momento em nossas vidas. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Transforma-nos, ó Deus, naquilo que o Senhor achar necessário, para que possamos ter uma vida feliz, alegre, cheia de paz com o Senhor, com a tua igreja, com os teus servos, teus filhos. E assim, Deus, nós te agradecemos por tudo. E obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. A palavra de Deus, ela nos traz conselhos. E o que eu acho interessante é que na palavra de Deus nós temos 4 evangelhos que falam sobre a vida de Cristo, que fala sobre os discípulos, os seguidores do Senhor, os apóstolos, mas apenas em Atos dos Apóstolos, por isso o nome, e fala das atitudes, do trabalho árduo dos apóstolos, é que fala do crescimento da igreja, que fala do comportamento da igreja, que fala desta igreja, a igreja primitiva, como grande exemplo para nós. Hoje, a igreja contemporânea, a igreja atual, a igreja que nós participamos hoje, a igreja primitiva nunca deixou de ser esse exemplo para nós. Por isso a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos mostra como nós devemos andar. E quando nós falamos aqui de perseverança, porque eles perseveravam, no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, nós entendemos que o ser humano, nós os seres humanos, nós temos dificuldade de perseverar, nós temos dificuldade de continuarmos lutando, e aqui nós precisamos aprender a ser perseverantes. Isso só se aprende na prática de aprender a vencer os obstáculos, porque os obstáculos existem todos os dias, e a igreja, para que ela cresça, a igreja, para que ela continue forte, para que ela continue perseverante,
para que ela continue dedicada ao Senhor, sendo essa agência de salvação, ela precisa perseverar, ela precisa aprender, e isso só se aprende colocando na prática, dia a dia. Eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua parte, nós precisamos fazer a nossa parte. E claro, Deus é aquele que nos orienta, é o dono da igreja, é o pai da igreja, é o Senhor, o cabeça da igreja. Ele vai nos orientar, ele vai nos dizer como nós devemos fazer. Lá em Atos capítulo 9, versículo 31, diz assim: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém, igreja? Amém? Amém, graças a Deus. Nós queremos ser uma igreja de paz, nós queremos ser uma igreja edificada, que caminha no temor do Senhor. Nós queremos andar no conforto do Espírito Santo. Enfim, nós queremos crescer em número também? Ou iremos apenas nos acostumar a sermos uma igreja só nós, vamos dizer assim, só nós. Nós nos conhecemos, nós já sabemos quem somos, nós temos comunhão, nós temos alegria, nós temos paz, mas nós não estamos preocupados com o povo lá fora. E aí, se nós agirmos dessa maneira, nós não estaremos cumprindo o ID do Senhor, nós não estaremos realmente fazendo valer o nome que nós temos de igreja, porque a igreja significa buscarmos alguém lá fora, né? Ou seja, nós precisamos buscar lá fora aqueles que estão perdidos. A igreja tem esse significado. Nós precisamos, de dentro para fora, trabalhar de uma maneira eficaz. Não só dentro das paredes. É bom, aqui dentro é bom, gostoso. Estarmos em comunhão uns com os outros. Vivermos em paz, trabalharmos juntos. Termos essa perseverança de poder, ter a alegria de servir ao Senhor juntos. É bom demais. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um propósito como igreja, e esse propósito é dado pelo Senhor. Nós temos que buscar aqueles que estão perdidos lá fora. Quando nós falamos aqui em Atos capítulo 2, a gente vai ver que aquela igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, amém? Ela perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, uma das bases da perseverança da igreja era exatamente essa doutrina em que eles acompanhavam. Por exemplo, hoje nós não temos mais apóstolos, não existe mais apóstolos, mas mesmo assim nós somos uma igreja apostólica. Por que nós somos uma igreja apostólica? Porque nós trabalhamos, nós aprendemos a doutrina dos apóstolos e temos que perseverar nela até o fim, porque a doutrina dos apóstolos está baseada exatamente nessa verdade eterna, está baseada nessa verdade absoluta, nessa verdade que é viva, que é eficaz, que é a palavra de Deus, que nunca muda, nunca mudou e nunca vai mudar. E essa é a doutrina dos apóstolos. Muitas igrejas abriram suas portas, criando doutrinas diferentes, mas não perseveraram, não continuaram, ou seja, terminaram se escondendo. Por quê? Porque não era a doutrina verdadeira. A verdadeira igreja, a verdadeira doutrina dos apóstolos, ela sustenta a igreja, ela sustenta o trabalho do Senhor. E graças a Deus nós podemos dizer que a igreja batista, que nós temos aí, algumas correntes, mas eu acredito claramente nessa doutrina dos apóstolos que deu continuidade a nós. Nós temos perseverado há mais de 400 anos. Uma igreja firme, uma igreja forte, e uma igreja que permanece, e que vai, em nome de Jesus, permanecer até o fim, até a volta do Senhor. Estaremos aqui, trabalhando, nós não podemos mudar nada.
Nós temos que ser contemporâneos? Temos que ser. Mas enfim, a doutrina dos apóstolos deve continuar como sendo exemplo para as nossas vidas. E uma igreja que é bem doutrinada na palavra de Deus e em seus propósitos, em seus costumes, é firme e suporta com certeza todas as dificuldades da vida. Nós temos lutas, nós caímos, nós tropeçamos, mas nós não deixamos de perseverar, nós não deixamos de lutar e batalhar como igreja, que é um trabalho difícil, que é um trabalho árduo, mas ele tem que ser feito. Essa doutrina, ela precisa continuar, nós precisamos acompanhar o que a palavra de Deus diz, para que nós possamos suportar as dificuldades da vida. Em Efésios capítulo 4, do verso 1 ao 6, assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Graças a Deus. A igreja primitiva também perseverava na comunhão. E comunhão é unidade, é ter tudo em comum. O que é tudo em comum, pastor? É tudo que é meu é seu. Tudo que é seu é meu. É forte isso. Saber que nós temos que ter uma vida em que haja essa liberdade. E quando a gente fala de ter as coisas dos outros, não é ter os bens materiais, mas isso representa, quando eu digo assim, tudo que é meu é seu, isso está representando algo muito mais forte do que um carro, do que uma casa, do que uma bicicleta, uma moto, alguma coisa material que venha representar aquilo que é meu. Ah, é meu, eu vou lá e pego, entro, sento, ligo, vou embora. Não é assim. Mas talvez, quando nós falamos nesta palavra, né, que talvez a gente venha pensar dessa maneira, ela é muito mais forte, porque aqui está falando de um sentimento, está falando de amor, está falando de alegria. É quando o meu irmão está doente, eu também me sinto como uma pessoa doente. É quando o meu irmão está alegre, eu estou dando glória a Deus por ele, eu estou louvando a Deus por ele também. É quando o meu irmão está passando por uma dificuldade, eu estou ali preocupado, eu estou sendo incomodado, acontecendo alguma coisa com meu irmão está triste, meu irmão está diferente. E quando a gente tem algo em comum, é esse sentimento. Não é um sentimento apenas, digamos assim, emocional, mas de amor. Esse amor que é dado por Deus. Não é isso que a Bíblia nos ensina? De que eu choro com os que choram? De que eu me alegro com os que estão alegres, felizes também? Isso é o mesmo sentimento, isso é o mesmo amor que está escrito aqui em Efésios, no capítulo 1, até o versículo 6, que fala de um só corpo, de um só Espírito, de uma só esperança, de uma só vocação, de um mesmo Senhor, de um mesmo batismo, um só batismo. A igreja primitiva, ela também perseverava nessa comunhão, eles tinham tudo em comum, porque eles estavam juntos, eles abandonaram suas cidades, suas famílias, para estarem ali, para estarem em comunhão, para viverem juntos ali. E a Bíblia diz que eles estavam no templo, eles estavam de casa em casa,
Eles estavam unidos. E quem era que dava, quem era que trazia aquela comunhão? Quem era que trazia aquela unidade? O Espírito Santo de Deus. Era Ele que fortalecia a igreja, e a igreja buscava estar junto. E uma igreja que é perseverante, ela vive essa unidade, né? E quando uma igreja é perseverante, quando há unidade entre o povo, ela também sustenta o outro nas suas dificuldades, no clima de amor, no clima de amizade, no clima de simpatia, e as pessoas se sentem bem, elas têm prazer de vir à igreja, porque sabem que irão estarem juntos, irão ali comungar desse amor, irão compartilhar das suas dificuldades, irão compartilhar das suas alegrias, das suas necessidades. Isso é essa igreja. A palavra de Deus diz que religião não é isso que a gente pensa. Eu vou à igreja todo domingo, eu vou na quarta, eu assisto às lives, eu participo dos ministérios da igreja. A verdadeira religião é amar, é visitar as viúvas, é partir o pão, é orar por aqueles que estão enfermos, estão doentes, é orar por aqueles que estão afastados da igreja, que estão fracos espiritualmente. Nós só podemos ser atraentes às pessoas lá do mundo se nós tivermos comunhão uns com os outros. Amém, igreja? Primeira coisa que nós aprendemos, primeira coisa, doutrina dos apóstolos, Bíblia, se basear pela Bíblia. Nós nos baseamos pela palavra de Deus, a doutrina que nós seguimos é essa. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outro ensinamento. Outro ensinamento para nós é blasfêmia. Outro ensinamento para nós é algo que não vem de Deus. Amados, e a outra coisa que nós aprendemos é que nós temos que ter comunhão. Nós precisamos perseverar nesta unidade. Quando o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, fala do partir do pão, aqui está se referindo à Santa Ceia, ou à ceia do Senhor, como esse símbolo de comunhão. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então, quando fala de comunhão, que fala do partir do pão, fala de comunhão, fala da alegria de estarmos juntos, compartilhando. Quanto tempo você não participa da ceia do Senhor? Talvez você vai dizer, pastor, faz muito tempo. Realmente faz, porque faz dias que nós não nos reunimos para estarmos assim como nós estamos, voltando. E logo, no final do mês, a gente já vai estar, em nome de Jesus, trazendo a ceia para a igreja, porque ela é o símbolo da comunhão. Se nós temos comunhão, então nós partimos também o pão, este pão que é a ceia, que nós tomamos juntos, que nós compartilhamos juntos, para a glória de Deus. Amém? Romanos 12, versículo 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Amém?
A igreja primitiva também era uma igreja que orava, era uma igreja que se dedicava à oração. Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, ele insiste para que os amados possam se alegrar na perseverança. A perseverança para nós deve ser algo bom, deve ser algo alegre, porque isso significa que nós estamos batalhando por algo maravilhoso, nós estamos tribulando aí por algo que vem do Senhor, que vem do seu reino. Nós, às vezes, eu estou cansado, mas nós não podemos nos cansar, nós podemos até nos sentir assim, mas é algo que nós não podemos deixar de batalhar, nós não podemos deixar de perseverar. E Paulo vai falar nessa alegria de perseverar, porque ela nos traz a esperança, e ele vai dizer: sejam pacientes nessa tribulação, e perseverem na oração. Em Atos 1,14 diz: todos eles se reuniam sempre em oração, todos eles eram unânimes, em oração. Se existe uma marca aqui que caracterizou a igreja primitiva, com certeza foi uma vida de oração. Foi uma vida de oração. Amados, a gente às vezes nos reúne para orar, não é verdade? Amém? Nós temos os cultos de oração, mas nem todos participam, nem todos têm unanimidade no mesmo propósito. Alguns vêm, outros acham que o culto de oração não é algo tão interessante. O culto, a gente às vezes nem ora muito, a gente mais compartilha. Muitos não se dedicam à oração. É diferente da igreja primitiva, porque a igreja primitiva, essa orava, todos eram unânimes. E aqui é uma base que traz crescimento para a igreja, que traz alegria para a igreja, que traz comunhão para a igreja. Nós só iremos crescer, nós só iremos cumprir o propósito de Deus, nós só iremos ser uma agência de salvação, nós só iremos ser um lugar de verdadeiros adoradores, se nós realmente orarmos como a igreja primitiva, unanimemente, tem que estar todos juntos com o mesmo propósito. Atos capítulo 3, versículo 1, diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Os líderes oravam, ou seja, os líderes tinham a agenda de oração. Existia um horário em que Pedro e João subiam, eles eram os líderes da igreja. Mas não é apenas os líderes que devem orar, porque a palavra diz que todos eram unânimes, todos oravam. Como eu queria que a igreja pudesse voltar àquele tempo, onde a igreja era cheia, era lotada. Mas o que você tem feito para isso? Como igreja, você tem orado por isso? Você tem se dedicado à igreja do Senhor? Você tem sido unânime? Lá em Atos capítulo 4, versículo 31, a igreja está sob perseguição, mas a igreja está orando. A Bíblia diz que a igreja orava e aquele lugar até um dia tremeu, porque o Espírito Santo naquela hora desceu e deu autoridade, deu poder para que aquelas pessoas pudessem pregar o Evangelho.
A igreja só vai tremer nesse aspecto aqui se nós orarmos. O Espírito Santo de Deus só vai descer aqui, nós só vamos ganhar almas para Jesus se a igreja orar. Se a igreja tiver comunhão, se a igreja tiver paz, se a igreja perseverar na doutrina, na palavra, o que ela está dizendo. Depois a gente pode ler Atos capítulo 6, ali no versículo 4, antes dos apóstolos tomarem uma decisão muito importante, que foi ali o divisor de águas do cristianismo, quando os apóstolos disseram: olha, vocês vão repartir o pão e nós vamos nos dedicar ao ensino da palavra e às orações. Mas a igreja estava orando para que as decisões importantes da igreja pudessem ser tomadas. A igreja primitiva, ela orava primeiro, os líderes oravam primeiro. E não era só os líderes. A igreja primitiva é o exemplo de que, se nós quisermos crescer e continuar sendo uma igreja perseverante, e continuar sendo uma igreja próspera, como nós somos, uma igreja maravilhosa, não tenho o que dizer da igreja Batista em Redonda, uma igreja batalhadora, uma igreja lutadora, onde Deus tem levantado talentos maravilhosos aqui para a obra. Mas se nós quisermos continuar firmes, nós temos que orar. Igreja, orar é importante. Oração é alimento, é o que nos sustenta, é o que nos fortalece. Eu repito, se quisermos continuar sendo um lugar de verdadeiros adoradores, que é o nosso slogan, nós precisamos nos dedicar de maneira unânime à oração. O interessante é que a igreja que ora, a igreja que luta, que batalha, que tem comunhão, é um lugar também que se proporciona milagres. É por isso que eu estou dizendo, nós não temos o que dizer da igreja Batista em Redonda. Quantos milagres nós não vemos Deus operar aqui nesse lugar? Quantos milagres nós não estamos vendo a cada dia, principalmente nesses dias, através das orações. Deus tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, nós não perdemos nenhum, e nem iremos perder em nome de Jesus, porque Deus tem sustentado. Talvez você não ora, mas tem gente que ora. Tem gente que se dedica. Tem gente que tem a sua agenda de oração. E se você não tem, tenha. Faça a sua agenda. Tire um horário para orar. Quando tiver culto de oração, venha. Quando tiver campanha de oração, venha. Quando tiver culto em que nós iremos passar a noite, como vigília, orando, participe. Sabe por quê? Porque todo crente que é verdadeiro, sabe aquele crente que é verdadeiro e gosta de orar? Sabe, todo crente que é verdadeiro, ele quer ver a sua igreja crescendo, ele quer ver a sua igreja forte, e nesses dias não está fácil. Se a igreja não se dedicar, a coisa vai ficar mais difícil, e vai ficando difícil. Nós estamos chegando no final. Está chegando no final, são as marcas. São as marcas do fim. Não há mais amor. Não há mais fé. Está se acabando. Mas eu estou aqui. Você está aqui.
nós precisamos continuar aqui, lutando, a mesma fé, mesmo amor, mesmo propósito, tendo comunhão, tendo paz, porque a igreja primitiva não tinha paz só num lugar não, a Bíblia diz que ela tinha paz na Galileia, na Judéia, ela tinha paz em todos os lugares. Amados, Atos capítulo 2, versículo 43, eu quero encerrar este sermão com este versículo. Abra aí comigo. Atos capítulo 2, versículo 43. A palavra de Deus diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amém? Eu quero destacar aqui a parte A desse versículo. Em cada alma havia o quê? Eu não ouvi não. Em cada alma havia temor. Temor não é medo. Temor é respeito. Em cada alma havia temor. Às vezes, pastor, eu preciso orar mais. É verdade, eu preciso. O líder A precisa orar mais. Mas não, aqui não está dizendo isso não. Aqui está dizendo em cada alma, ou seja, todos devem temer ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Nós não precisamos ou não podemos apenas estar querendo uma igreja forte. Nós não precisamos ou apenas desejar ter uma igreja perseverante, lutadora, ganhadora de alma. Nós precisamos também apenas, ou melhor, não apenas querer, nós precisamos também colocar em prática as nossas vidas. E tem muita coisa que a gente precisa engolir, tem muita coisa que a gente tem que deixar para trás. Tem muita coisa que precisa abandonar. A poder ser essa igreja forte. Cada dia é um dia cheio de luta, cheio de batalha, mas nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós precisamos aprender a sermos perseverantes nas lutas e na alegria para servir a Deus e de um modo agradável. Amém, igreja? Que Deus abençoe grandemente a sua vida espiritual, que Deus assim possa estar tratando de uma maneira bem especial cada vida nossa que está aqui, cada vida que está também nos vendo ali, atrás daquela telinha, para que, como disse o nosso líder aqui, ministério, o nosso cantor aqui, irmão Luiz, nós precisamos voltar, e esse voltar tem que ser um voltar diferente. Eu estou entrando, eu estou sentando aqui nessas cadeiras, mas eu estou sentando de uma maneira diferente, uma nova visão, um novo sentimento para a igreja, porque nós iremos prestar conta de tudo isso. Deus está dizendo: olha, eu permiti tudo isso para que você ficasse um pouquinho em casa, você pudesse ficar ali matutando, pensando. Agora eu estou te trazendo de volta. Eu quero você diferente, eu quero esse pastor diferente, eu quero essa família pastoral diferente, eu quero os servos aqui da igreja, todos os líderes, todos diferentes, para que a gente possa continuar firme e forte
ganhando almas para Jesus e nos sustentando na alegria do Senhor. Amém, igreja? Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira especial. Obrigado pelo culto, Senhor, que foi dedicado a Ti, Pai. Que este culto tenha chegado até o Teu altar, até as Tuas narinas como um cheiro suave. E que tudo foi feito aqui, Senhor, Pai, tenha sido de coração. E que o Senhor tenha se alegrado, ó Pai, com a presença, com a comunhão dos Teus servos aqui. Obrigado também, Pai, toma conta daquele que não pode estar participando conosco, abençoa. Cuida, Senhor Deus. Se há alguém enfermo, em nome de Jesus, cura. Se há alguém fraco, caído, Pai, levanta em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua igreja, que tem voltado, e que com certeza o Senhor tem nos abençoado com a Tua palavra. Que possamos ter paz, comunhão, alegria de Te servir. Obrigado por tudo, Pai. Nos leve em paz para os nossos lares. O amor do nosso Deus Todo-Poderoso, a graça salvífica do nosso único e suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Com uma oração silenciosa nós estamos despedidos.